Olá, pessoal. Muito boa noite. Meu nome é Ailton do Amaral. Estou aqui novamente para fazer aqui uma palestra sobre o Antigo Egito, né? Eu chamo isso de palestra, mas na realidade o nome técnico para isso é live, né? Uma live stream. Então a gente está começando aqui, conforme nós combinamos na semana passada. Vamos terminar então aquela parte que a gente começou da palestra do Egito e, e dar sequência então a sequência de palestras, né? Bom, antes de começar a palestra, eu queria dar alguns recados e fazer alguns avisos. Isso é uma transmissão ao vivo. Então, gente, transmissão ao vivo tem que ter muita coragem para fazer transmissão ao vivo, né? Porque transmissão ao vivo você não pode editar, você, infelizmente, você comete falhas e essas falhas não podem ser cortadas. Então, por exemplo, gaguejadas, né, vícios de linguagem, uma série de outras coisas que a gente não consegue, não dá para fazer corte na hora e nem dá para se ficar se policiando, que aí o que acontece? Fica um negócio meio forçado. Então, o que eu quero é fazer um bate-papo com vocês, né? E esse bate-papo ele tem que ser assim, com interação, né? A gente tem que ter uma interação nesse bate-papo. Qual é a ferramenta que a gente tem para interagir nesse bate-papo? Uma das ferramentas, e aí do lado aí do que vocês estão vendo aí, comentários ao vivo, né? Tem aí um quadrinho ali para vocês fazerem perguntas para mim, né? Qualquer tipo de pergunta que vocês podem fazer, eu vou ficar lendo aqui. Eu estou com um micro aqui fazendo um monitoramento, né, se realmente o que eu estou falando está saindo, e gostaria de feedback também, como é que está o som, como é que está a imagem, né, como é que estão as coisas, porque ao vivo eu só vou saber disso depois que eu ver a gravação. Depois que eu ver a gravação não vai adiantar nada, né. Um outro aviso é que esse vídeo, depois de uma meia hora, ele vai ficar gravado no YouTube. Se alguém não tiver tempo para ver agora, pode ver depois, não tem problema nenhum, né? E eu gostaria também de falar de algumas falhas que eu cometi na transmissão passada, né, gente? Eu respondi umas perguntas do Matheus falando com outro nome. Matheus, desculpa, estou te pedindo aqui desculpas em público, porque realmente foi um lapso. Eu não estou acostumado a fazer live, e eu estou aqui com uma parafernália aqui, eletrônica aqui em volta de mim, e fica muito complicado eu estar gerenciando isso. E tem muita coisa, por exemplo, que eu não sei ainda lidar. Por exemplo, o YouTube, ele só permite que pessoas façam live stream, quem for associado, né, quem for parceiro. Como eu não sou parceiro, eu estou utilizando o Hangout do Google+. E esse Hangout do Google+, tem umas coisas que eu não entendo. Por exemplo, ele tem uma tela grande e uma tela pequena. Aí embaixo vocês veem uma tela pequenininha. O correto seria essa tela grande mostrar a tela que eu quero mostrar e a tela pequenininha ficar com a minha cara. Não dá. As duas telas ficam iguais. Então eu não vejo sentido de ficar essa tela pequenininha aí. Ou eu não estou sabendo lidar direito com o Hangout do Google, né? Mas isso é coisa que eu vou aprendendo aos poucos, né? Quem sabe eu tenha muita audiência e uma hora dessas eu consiga aprender isso direito. Uma outra coisa, eu não estou olhando direto para vocês. Por quê? Porque a câmera ela fica aqui, né? A tela que eu estou monitorando as coisas fica aqui. Então eu estou olhando mais para a tela que eu estou monitorando do que para a câmera, né? Uma das outras coisas ao vivo que a gente não tem como ainda gerenciar direito, não é isso? E se realmente o meu canal tiver bastante gente assistindo, dá até para a gente investir em câmera melhor, em equipamento melhor, porque agora não faz sentido, né, investir nisso, porque a audiência ainda está pequena, né, e eu nem sei se vai crescer, porque a gente sabe que cultura no Brasil é um negócio meio complicado, né, gente? Cultura no Brasil é complicado, a gente não consegue fazer sucesso com cultura, você só faz sucesso no Brasil com besteira. Eu não digo que a besteira não seja necessária, até a besteira de vez em quando é bom sim, a gente ouvir uma besteira, contar uma piada, ouvir bobagem, mas sempre
né? É um negócio que enche o saco, e o brasileiro gosta desse tipo de coisa. Você liga para a televisão aberta, aquelas idiotices que eu não tenho nem condição de assistir, que eu tenho um medo tremendo de diminuir o meu QI, colocar o meu QI menor do que ele já é. Né? Então eu fico complicado. Essa ferramenta do YouTube é uma excelente ferramenta, porque ela permite comunicação em duas vias. Né? Você comunica de um lado, as pessoas fazem perguntas, embora eu tenha cometido o erro aí de responder pergunta com o nome errado, né? Do Matheus, né? Mas esse erro não vai mais repetir, eu vou prestar atenção agora. E vocês, por favor, conforme eu vou falando a palestra, conforme eu vou dando a palestra, por favor, comuniquem comigo para saber, né, se eu estou indo bem, se eu não estou, né, como é que as coisas estão indo. Né? Ok? Se vocês ouvirem isso aqui tremer, é coisa de ao vivo, né? Coisa de ao vivo, né? O telefone tocou. Quer dizer, meu telefone nunca toca, só toca quando eu não posso atender. É muito bom isso, né? Bom, gente, uma outra novidade interessante dessa semana foi que saiu a revista Mistério da Arqueologia, tá nas bancas, e essa revista tem um artigo meu. No final tem um artigo meu falando sobre arqueologia. Né? Eu estou contando um pouquinho a minha experiência que eu tive de arqueologia quando eu vivi em Israel. Né, que eu fui a Jericó, depois eu fui no Egito, e eu estou contando ali, nesse meu artigo, a minha experiência. A revista chama-se Mistérios da Arqueologia. Tomara que essa revista tenha uma boa saída, porque o editor falou assim, olha, se não tiver uma boa saída, provavelmente não vai ter o número 2, porque cultura no Brasil não vende. Infelizmente, cultura no Brasil não vende. Né? É bem complicado. Né? Tá aqui a minha filha acabou de trazer, né, a capa aqui da revista Mistérios da Arqueologia. Né? Essa revista está nas bancas já, né, e tem um artigo meu lá. Né? E eu gostaria que vocês comprassem, porque é bom a gente sentir que está sendo apoiado, né, de algum jeito, porque esse trabalho não é um trabalho remunerado, nem quero que seja. Né, é um trabalho que eu estou fazendo gratuito, de trazer para o Brasil um pouquinho de coisa séria, coisa boa, né? Cultura é coisa boa. É isso, por pior que seja. Bom, terminamos então a fase de falar bobagem e vamos então ao que interessa. A vez passada, nós falamos do início da civilização egípcia, falamos do panteão dos deuses, falamos da cosmogonia do Antigo Egito, né? E vamos falar agora da parte de medicina, higiene e mumificação. Você sabe que os egípcios foram talvez o Egito foi uma das poucas nações que deu certo com mumificação. Por quê? Porque o clima, né, do Egito é um clima seco, é um clima árido, e que não deixam os corpos ficarem úmidos por muito tempo, o que faz com que as bactérias não consigam achar situação para se proliferar. Não é isso? É claro que o primeiro tipo de mumificação ele foi feito sem querer. Né? As pessoas deixaram os corpos secarem ao sol e viram que os corpos tinham duravam um bom tempo. É claro que depois, com o tempo, né, eles foram aprimorando isso, e graças às substâncias, né, que eles encontravam lá dentro na região ali, né, substâncias como sal, como salitre, né, substâncias que ajudavam fazer com que secasse esses corpos. Né, e a ciência da mumificação é uma ciência muito complicada. Ela necessita de um trabalho muito, muito sério, muito interessante. Existiam aí pessoas totalmente especializadas para fazer essa mumificação e custava caro, né? Não era para qualquer um. Né? Então eu vou passar aqui para a tela, para a gente então partilhar aqui a tela com vocês, para a gente começar então a falar da palestra.
Muito bem, gente. Falando um pouquinho então da higiene no Antigo Egito. No Antigo Egito. Tá vendo, gente? Ao vivo, não tem nem como corrigir isso. E a tosse também. Bom, a higiene no Antigo Egito, o Egito ele era uma civilização muito adiantada para o tempo, né? Tanto é que essa parte, por exemplo, circuncisão. A circuncisão ela já foi feita no Egito, né? Ela já era bastante conhecida no Egito antes de ser implantada nos judeus, né? Que os judeus usam a circuncisão hoje até como prática religiosa, né? Mas a circuncisão na época do Antigo Egito, ela era usada em situação de saúde pública, porque o egípcio antigo ele tinha um conceito de higiene muito moderno. Por exemplo, eles tomavam banho todos os dias, eles consideravam o cabelo sujo, tanto é que todos eles raspavam o cabelo. As fotos que vocês veem aí de egípcios com cabelo, na realidade são perucas que eles colocavam para determinadas ocasiões. Mas os egípcios eles raspavam o corpo inteiro, porque o cabelo é considerado sujeira, né? Praticavam a circuncisão, praticavam o banho diário, né? E um grande personagem que a gente conhece, que foi um príncipe do Egito, que morou no Egito muito tempo, né? O Moisés, ele trouxe isso então para os hebreus, né? Por quê? Também como uma situação de saúde pública, né? Ele fez com que vocês imaginam um deserto quente para burro, aquele monte de gente andando a pé, sem tomar banho, como é que ia tendo relações sexuais o tempo inteiro, sem tomar banho, sem lavar? Quer dizer, isso se deixasse, ia dar uma epidemia de doenças, principalmente doenças venéreas. A gente sabe que doenças venéreas já levaram nações a perder guerras. Não é isso? Então, o que o Moisés fez? Ele, para dizer, olha, eu quero que vocês façam circuncisão porque eu quero. Ninguém, claro, ia obedecer. Então, o que ele falou? Bom, Deus falou para vocês fazerem a circuncisão. E isso também foi levado também para a alimentação. Mas vocês imaginam pessoas no deserto comendo camarão? Né? Primeiro que o camarão tirou do mar, não tinha geladeira na época. Como é que ia comer camarão? Como é que ia comer, por exemplo, o porco, que era criado para comer os restos de todo mundo? Como é que eles iriam comer frutos do mar? Né? Então, o hábito do kasher, né, da comida kosher, dos hebreus, ele se originou disso também, desse conhecimento que Moisés tinha da higiene no Antigo Egito. Olha que coisa interessante, né? E existem evidências de pequenas cirurgias feitas pelos egípcios. Existem crânios que foram desenterrados com buracos, né, no meio do crânio, e buracos assim, em vias de cicatrização, ou seja, foram cirurgias bem sucedidas. Né? Por quê? Porque eles já conheciam, por exemplo, os poderes do sal, né, os poderes bactericidas do sal. Só que eles não conheciam, eles não tinham o conhecimento da existência de bactérias, né? É lógico, mas eles sabiam que produtos como o sal, eles não deixavam que as infecções se propagassem, né? Então, os egípcios foram considerados os maiores precursores da ciência da medicina, né? Inclusive os egiptólogos da Universidade de Manchester afirmam que os egípcios precederam Hipócrates em 1000 anos. Você imagina, os conhecimentos que Hipócrates propagou, né? Os egípcios já tinham esse conhecimento há 1000 anos atrás, né? Então, papiros ditam substâncias, fórmulas usadas até hoje. Para vocês terem uma ideia, eles utilizavam mel, resinas e metais como antibióticos. Se vocês imaginam, o mel é um antibiótico, né? Eles utilizavam mel para tratar feridas, para tratar cancro, enxaquecas,
perturbações ginecológicas, aborto, conheciam a circulação sanguínea, eles sabiam o papel do coração, eles conheciam, por exemplo, medicamentos abortivos e medicamentos para prevenir a natalidade, eles conheciam, eles inventaram praticamente o preservativo. Quer dizer, foi uma civilização, em termos de medicina, bastante adiantada. Eles conheciam laxantes, né, à base de óleo de mamona, conheciam aí remédio para cólica, remédio para artrite, remédio para verme, soro antiofídico, né, eles conheciam soro antiofídico. E a partir do conhecimento do uso do veneno da cobra, eles inventaram a anestesia. Você sabe que a anestesia, né, ela, em alguns casos, é derivada de venenos. Por exemplo, o curare, que é um veneno muito utilizado pelos indígenas no Brasil, ele é hoje uma matéria-prima para anestesias, né, anestesias cirúrgicas. Desculpa a tosse, gente. Bom, existem descobertos aí 14 rolos de papiro sobre medicina, datando do Médio Império, né, contendo referências aí ao Antigo Império. E esses papiros estão aí em variados estados de conservação, né? Então, essa foi o motivo que nos levou a crer do grande conhecimento do Egito em termos de medicina. Bom, gente, vamos começar então a falar da linha do tempo, né? Falar da evolução do Egito. Essa linha azul em cima da apresentação, que vocês estão vendo aí, é uma linha do tempo. E eu vou tentar contar agora uma história de forma linear do Egito, para que vocês, para fica melhor, fica mais didático, né? Então, na realidade, o Egito, ele começou aí por volta de 3.400 a.C., com a entrada de alguns outros povos. Quer dizer, a civilização simplesmente não nasceu lá, né? Aquela região foi foco, foi objeto de migração por alguns povos, né, que vieram, alguns do sul da África, outros do Oriente Médio, né? Existem algumas especulações de que alguns vieram até da Península Balcânica, né, da Grécia, mas essa especulação carece de fontes academicamente confiáveis, né? E a entrada, então, de outros povos, né, principalmente no Delta, né, o uso de hieróglifos, né, o uso de calendário, conhecimento de matemática, medição de terras, cálculo de colheitas, né? Isso tudo em 3.400 AC, os egípcios já tinham esse conhecimento, né? Então, por exemplo, o Egito, ele começou com pequenas uniões de pessoas, né? Que se formaram para se fazer um povo, né? Para se fazer uma união de povos. E essa união, essa subdivisão de povoados, chamava-se nomos. Então, esses nomos, eles foram se juntando e acabou formando aí duas nações, né? O primeiro grupo de nações ficava no Alto Egito e o segundo grupo de nações era no Baixo Egito, que por muito tempo esses Alto e Baixo Egito foram dois impérios independentes, né, partindo então de 3.400 a.C., né, até que aparecesse alguém para unir essa civilização. Então a gente vê aí na nossa apresentação as coroas, né, as coroas do Alto e do Baixo Egito, né? Temos aí a Hedjet, que é uma coroa do Alto Egito, né? A capital era Nequen e era regido pelo deus Set, né? E nós temos a Deshret, do Baixo Egito, que a capital era Buto, e que tinha como deus Horus. Entendam o seguinte, os deuses, na realidade,
foram deuses juntados de deuses de cada região, né? Cada região tinha um seu deus. Quando o Egito se tornou uma nação unificada, isso acabou por juntar esses deuses e acabou se colocando, atribuindo lugares para esses deuses no seu panteão. É isso? Né? Então aqui a gente tem aqui um mapa para vocês terem uma ideia, né? O Baixo Egito, então, ele começava ali no Delta do Nilo, né? Ele ia até ali o deserto arábico, né? E o Alto Egito, né? O Alto Egito ele era mais para o lado, mais para o sul, né? Ali atingindo ali a primeira, a segunda catarata, ali um pouco ao sul de Tebas, né? Que é uma cidade que ela vem surgir depois, não surge agora, nessa época. Né? Bom, em 3150 a.C., a gente tem nós nos deparamos com uma lenda, que é a lenda do Rei Escorpião. Não sei se vocês viram no cinema aquele filme lá do Rei Escorpião, aquilo tudo, gente, é coisa de Hollywood, é tudo mentira, né? Para vocês terem uma ideia, os egípcios não conheciam nessa época nem cavalo, nem arco e flecha. O cavalo veio aparecer no Egito muito depois, com a invasão dos Ixos. Então, aquela história do Rei Escorpião é ótima, é um bom filme como entretenimento, mas como verdade histórica, absolutamente tudo falso, não tem nada ali verdadeiro. O Rei Escorpião é uma lenda, que na realidade chamava-se Horus Serek, né? Que foi o fundador das dinastias do Egito, que a gente chama de dinastia Zero. Né? E esse rei Escorpião, ele foi descoberto, os cientistas passaram a ter ideia desse rei Escorpião numa massa cerimonial, né, achada em Heracópolis, isso em 3150, gente, antes de Cristo. É ano para burro isso aí, é muito antigo, né? Até hoje os egiptólogos estão procurando aí unir essas histórias, né, do rei Escorpião. Bom, em 3050 a.C., começam a surgir o que nós chamamos de reis semimíticos, os primeiros faraós. Né? O primeiro faraó que a gente tem conhecimento, que os historiadores aceitam, é Narmer, né? Também conhecido como Menés, que é o faraó do Baixo Egito. Né? E esse faraó, então, ele unifica o Egito. Então, por ter unificado o Egito, ele passou a ser, então, considerado o primeiro faraó da primeira dinastia da nação unificada do Egito. Não é isso? E os deuses que nós conhecemos hoje, né, na realidade, alguns dizem que foram reis. Né? Ptah, Ra, Shu, Geb, Osíris, Set, Horus. Alguns dizem que talvez tenham sido os primeiros faraós no tempo em que as terras do Egito estavam separadas. Né? Então, gente, é 3.000 anos, é muito, muito tempo. Então dá-se aí dá-se vazão para ter uma série de especulações. Né? Então essa especulação é interessante, que na realidade os deuses, na realidade eles eram faraós, né? Os primeiros faraós, os primeiros reis. Né? Bom, o Horus, então, ele se torna o deus da monarquia egípcia, ou seja, ele se torna o deus do faraó. O faraó é chamado, então, de filho de Horus, ou, em algumas épocas, chamado também do próprio Horus. Né? E os sucessores, então, de Menés estão aí, nós temos Hor, Aha, Jer, Jet, Den, né? Anedib, Semerket e Ka. São aí os primeiros faraós do que a gente chama aí de dinastia Zero, né? Ou primeira dinastia. A segunda dinastia, ela começa em 2890, vai até 2686 antes de Cristo, não é isso? É a segunda dinastia, e que tem aí alguns faraós dessa segunda dinastia, né? São esses aí, são Hotep Sekemui, né? Nebre
Nineter, Set Perseben e Catseklemo, né? Esse Catseklemo, pelo menos, ele tem aí uma escritura, uma escultura dele, uma foto dele aí. Não é isso? E temos a terceira dinastia. A terceira dinastia, ela passa a ser uma dinastia interessante, né? Ela começa com Djoser, né? Começa com Sanarte, depois vai para Djoser. Djoser, então, foi talvez o faraó que construiu o primeiro entendimento do que a gente chama de pirâmide, né? Djoser, então, foi substituído por Serkemket, Kaba, ou Sedje, Neferkaré e por Rune. Não é isso? Bom, qual é a grande importância de Djoser? Djoser, ele tinha um auxiliar, ele tinha um braço direito, ele tinha um vizir chamado Imhotep, né? Esse Imhotep também nos filmes aí de Hollywood, ele é um cara do mal, né? O Imhotep é aquele bom lá, é a múmia má. Na realidade, Imhotep, ele tem tudo de bom. O personagem Imhotep tem tudo de bom. Ele, além de ter sido um grande engenheiro, né? E dizem que ele foi iniciado aí nas primeiras ciências ocultas, né? Ele é considerado o primeiro alquimista e é considerado o precursor de uma grande figura conhecida nos meios ocultistas chamado de Hermes Trismegisto, né? Então dizem que uma das encarnações de Hermes Trismegisto foi Imhotep. Quem era Imhotep? Ele era um engenheiro e que construiu para o faraó um túmulo, que naquela época eram mastabas, eram túmulos planos. O faraó, ele era enterrado dentro desse túmulo plano, né? E ele criou uma ideia para o Djoser. Falou assim: faraó, olha, a gente pode fazer o seguinte, vamos pegar aqui alguns túmulos, colocar um em cima do outro e fazer um túmulo diferente para você. Então o que ele fez? Ele criou então a primeira pirâmide, né, que a gente considera de pirâmide, que é a pirâmide de degraus, né, que vocês veem a foto aí, numa localidade do Egito chamada Saqqara, né, que tem diversas pirâmides, né, dos reis que substituíram então Imhotep, né. Então, se vocês forem ao Egito, normalmente Saqqara está fora do roteiro turístico. Engraçado isso, ela está fora do que a gente chama de roteiro turístico oficial, né? É a pirâmide de Saqqara, né? Vão lá, procurem insistir para os guias para levar vocês, que é um lugar muito interessante, é um lugar precursor das pirâmides. É lógico que elas não estão em bom estado de conservação, né? É muito tempo. Bom, essa foto que vocês estão vendo aí, ela é também uma das pirâmides de degrau, só que ela foi se desgastando tanto que ela ficou esse monte aí, mas na realidade isso aí é uma pirâmide daquela de degraus. Por quê? Porque elas ainda não eram construídas com pedra, né? Elas eram construídas com pequenos pedaços de tijolos, e a gente sabe que o tijolo pequeno, com o tempo, ele se desgasta muito. Então, depois é que os egípcios aprenderam que pedaços maiores de pedras, eles fazem com que as construções durem um pouco mais, né? Vamos então pular aqui para a quarta dinastia, que nós chamamos de construtores de pirâmides, né? A quarta dinastia nós temos Snefru. Snefru, ele foi também um faraó bastante interessante para a gente, porque Snefru, na realidade, ele foi o que desculpa, gente, ele foi o precursor da pirâmide da forma como a gente conheceu. Mas como é que ele fez isso? O Snefru construiu as pirâmides por tentativa e erro, gente, né? Então nós temos aí 3 versões das tentativas de pirâmide que Snefru construiu. Na esquerda nós vemos aqui uma tentativa onde Snefru começou a construir uma pirâmide. Vocês veem que ela segue um padrão, de repente ela se afunila. Por quê? Porque os arquitetos viram que se eles continuassem a construir essa pirâmide daquela forma inicial, ela ia romper por dentro, né, e ia se colapsar de dentro para fora. Então fizeram essa tentativa de afunilar a pirâmide,
É claro que o cinéfilo não gostou, falou assim, não, eu não quero isso não é pirâmide, eu quero que se construa uma pirâmide. E o que passou para a figura do meio, ou seja, nessa figura do meio, ele procurou então reforçar a parte interna da pirâmide. No entanto, ele esqueceu de reforçar a parte externa, e a parte externa então colapsou. Ela desmoronou, ficando só a parte interna, que não se parecia nada em nada com pirâmide. E a última tentativa, que foi uma tentativa um pouquinho mais acertada, ele conseguiu realmente construir uma pirâmide. É claro, uma pirâmide pequena, né? Uma pirâmide que não está nas suas medidas normais de pirâmide, né? Essa pirâmide é chamada de pirâmide vermelha, ela não fica lá, lá perto do Cairo, ela não fica em Giza, em Gizé, ela fica um pouquinho mais distante, mas é uma pirâmide interessante para vocês verem, para vocês entenderem como foi a evolução. Ou seja, os egípcios não saíram construindo a pirâmide de uma vez só, e nem nenhum extraterrestre ensinou coisa nenhuma para os egípcios. Eles foram aprendendo na tentativa e erro, eles foram fazendo, a coisa foi desmoronando, eles foram aprendendo e conseguiram realmente fazer as pirâmides, né? Então nós temos aqui um outro faraó, chamado de Khufu. Na realidade, ele é muito conhecido pelo nome de Quéops, né? O Khufu é o nome original dele, é o nome normal dele, e Quéops é o nome dado pelos gregos, que chegaram lá na época de Alexandre o Grande, aí deram o nome de Quéops, né? Essa foto que vocês têm do Quéops, ela foi obtida numa estátua que não tem 5 centímetros de altura. Uma estátua pequenininha. Foi a única versão, a única coisa que a gente descobriu de Quéops, não é isso? A única ideia que a gente tem de Quéops. O que Quéops construiu? Quéops construiu a pirâmide de Quéops. Não é isso? Ele construiu a grande pirâmide. Foi obra dele, de Quéops. E essa grande pirâmide, ela não tem nenhum hieróglifo, não tem desenho nenhum. Engraçado isso, né? Essa pirâmide, ela tá. O filho de Quéops, né, o sucessor de Quéops, desculpa, foi Gedefre, que não se tem muita notícia dele, ele é um faraó muito apagado, né? Nós temos em seguida o neto de Quéops, que foi Quéfren, né, que é o proprietário da segunda maior pirâmide. Então lá em Gizé, a gente tem lá a principal pirâmide, que é a pirâmide de Quéops, a maior delas, a pirâmide de Cafre, né, que os gregos chamaram de Quéfren, e esse Quéfren foi muito esperto. Ele não construiu uma pirâmide maior que a pirâmide de Quéops, mas ele construiu a pirâmide num platô que fica mais alto que a pirâmide de Quéops, ou seja, essa pirâmide, ela parece que é maior que a de Quéops, na realidade não é, ela está construída num platô, e muita gente confunde a pirâmide de Quéfren com a pirâmide de Quéops, que a pirâmide de Quéfren, ela tem uma cobertura em cima, e a de Quéops, ela tem um achatamento em cima. Depois nós temos Menkaure e Miquerinos, né, filho de Quéfren, que é o proprietário daquela pirâmide menor. Então as 3 pirâmides são Quéops, Quéfren e Miquerinos. Não é isso? E depois nós tivemos, né, Repexcaf, tivemos outros faraós. Essa é uma foto do vale lá desculpa, gente. Lá de Giza, né? Então atrás de mim a gente tem em primeiro plano a gente vê qual pirâmide? A pirâmide de Quéfren, gente. Vocês veem que coisa interessante? A pirâmide de Quéfren, ela parece maior, né? Na realidade, a pirâmide, que é a pirâmide maior, que é a de Quéops, ela está atrás da pirâmide de Quéfren. E a minha direita ali, a minha esquerda, na realidade, é a menor pirâmide, que é a pirâmide de Miquerinos. É isso? Então aqui a gente tem uma visão melhor. Essa pirâmide do meio é a pirâmide de Quéfren. Notem o seguinte, a pirâmide de Quéfren, ela é menor do que a pirâmide que está à esquerda dela. Mas Quéfren foi um cara muito sabido, né?
Ele construiu num platô para que ela parecesse maior. Mas a pirâmide, a verdadeira pirâmide mesmo, é a pirâmide que fica à esquerda, que está montada num platô menor. E uma coisa interessante, uma característica interessante dessa pirâmide de Khafre é que ela não está totalmente descascada, né? Essa parte de cima é o reboco, né, original da pirâmide. De todas as três pirâmides, esse reboco ele foi arrancado, né? Ele foi tirado fora. E na realidade essas pirâmides eram lisinhas, bastante. Elas dizem os escritos que elas brilhavam ao sol, não é isso? Bom, aí então a gente tem a foto da pirâmide de Quéops, da maior pirâmide, da grande pirâmide. A gente vê que ela em cima ela está um pouco chanfrada, né? Alguns dizem que ali em cima ficava uma pirâmide, uma mini pirâmide de ouro, né? Que rebatia o brilho do sol, né? E isso são especulações, né? Porque entraram os arrombadores de tumbas e roubaram tudo isso, né? Então é outra especulação realmente do que era a pirâmide, ok? Bom, deixa eu só dar um refresh aqui na tela, porque parece que, deixa eu voltar aqui, parece que entrou ok, entrou o Twitter e me bagunçou minha tela. Bom, essa é uma vista, então, do interior da pirâmide de Quéops, da grande pirâmide, da pirâmide de Khufu, né? Vocês veem que não tem nenhum desenho, não tem nada especial. Esse que está aí subindo a pirâmide sou eu. E essa sala aí é o que a gente chama de grande corredor, ou grande galeria. Deve ter aí uns 10 metros de altura essa galeria, e essa pedra que está em volta é granito, gente, é granito puro, granito vermelho, né? E a junção entre uma pedra e outra é um negócio praticamente imperceptível. Ela é muito unida, muito junta, né? Essas imperfeições que a gente está tendo agora, que as pessoas aí passam a mão e dá um desgaste, mas né, ela é muito lisa e a junção ela é perfeitinha, não passa um papel aí entre uma e outra. Então eu estou subindo, ou seja, eu estou subindo em direção à grande galeria, né? Então aqui tem um esquema da pirâmide, é isso que tem aí as três câmeras. Embaixo aqui onde está a seta do meu mouse aqui é a primeira câmera que eles construíram, né? Depois tem uma segunda câmera e uma terceira câmera que foi a câmera definitiva. Especula-se que essas três câmeras foram tentativas, tanto é que hoje essas câmeras, elas, quando você chega nessas câmeras, vocês verem que elas não foram acabadas, né? Elas não foram terminadas. Tanto essa de baixo quanto essa do meio, ela não foi terminada. E essa câmara aqui maior, né, ela foi terminada. E uma coisa interessante, tem um aspecto interessante, aqui em cima foi construído treliças de pedra, que é para que essa câmara, que esse pedaço não desmorone com o peso da pirâmide, né? Porque, segundo alguns, essa pirâmide ela é totalmente ígnea, ou seja, ela não é oca, né? Ela é toda preenchida só com que esses corredores aqui. A gente vê aqui duas derivações saindo de um lado para outro, que são entradas de ar, né? E essas entradas de ar foram colocadas aqui aqueles robôs tipo daqueles que vão a Marte, né? E dizem que acharam coisas aqui, mas que ninguém até hoje revelou, né? São mistérios, e para quem gosta de teoria né, de teorias, qualquer tipo de teoria, sabe que pode ser que sim, pode ser que haja alguma coisa aí. Muito bem, vamos então para a Quinta dinastia. Quinta dinastia, a gente tem aí o faraó Userkaf, temos Sahuré, Nefericare, Shepsekaré, Nilseré, Menkaure. Esses são faraós que começaram então a
surgiu um período aí de declínio, porque esse período da quarta dinastia foi um período de grandiosidade do Egito, né? Por eles terem conseguido construir aquelas pirâmides sem conhecerem a roda e sem conhecer qualquer tipo de metal, né? Então é complicado, né? É complicado vocês construírem isso aí, ok? A live ela tá dando umas piscadas aqui, gente. Isso é coisa que realmente eu não sei o que é, mas é coisa do YouTube, tá? Mas ela tá correndo normalmente, né? Isso provavelmente. Deixa eu ver se o meu tempo aqui tá ok. Não, o tempo tá ok. Eu não posso passar de 1 hora, então eu posso continuar. Bom, continuando então, vamos aqui para a sexta dinastia. A sexta dinastia, a gente tem aí o faraó Tete, Usercaré, Pepe I, né? Merenré, na realidade. Pepe II, né? Dizem, né, os estudiosos que foi nesse tempo de Pepe II que há a lenda de José, né? Aquela lenda da Bíblia de José que foi raptado pelos irmãos, foi vendido como escravo pelos irmãos, ele foi para o Egito, chega no Egito, ele lá cai na confiança do faraó e se transforma aí no grande homem do Egito e, né, acaba trazendo todo o povo judeu para o Egito. Essa história está na Bíblia, é só vocês darem uma olhada lá, né? Essa parte também é conhecida como admoestações de Ipuer. Na realidade, o nome de José no Egito era Ipuer, né? José, filho de Jacó, não é isso? E foi vendido como escravo pelos irmãos e que soube interpretar os sonhos do faraó e caiu na confiança do faraó. Isso depois de Pepe II, entrou Nitócrates, mas aí já com os hebreus já fazendo parte do Egito, dentro do Egito, né? Aqui a gente tem uma descoberta, né, de uma represa que é um filme. O problema do YouTube é que ele tem problema, a gente tem problema com direitos autorais. Eu não posso passar o filme, mas depois eu posto ele para vocês, ok? Bom, há um declínio, né? Há um declínio que dá entre a sétima e a oitava dinastias, né, nesses reis, né? E nesse declínio entra então uma civilização totalmente diferente dentro do Egito. Entra uma civilização chamada de Ixos, adoradores de um deus chamado Baal, né? E esses Ixos venceram facilmente os egípcios. Por quê? Os Ixos conheciam o cavalo, conheciam os carros de combate, as bigas, conheciam o arco e flecha. Quer dizer, os egípcios não foram páreo para esse povo que chegou com essa grande tecnologia e submeteu o Egito, então, há anos e anos e anos de domínio por esse povo. Agora, há uma grande especulação que os judeus, na realidade, foram os Ixos, né, que entraram no Egito, né, e porque os Ixos vieram da mesma região de onde os hebreus vieram, né? Alguns dizem que eles vieram da Grécia, né, dos Balcãs, mas isso não é provado ainda, né? Existem algumas evidências, mas academicamente não foi considerado como prova, né? Então, partindo aí para o próximo slide, né? A gente sabe que em 1974, uma equipe de pesquisadores tentou encontrar câmaras ocultas, né? Tentou encontrar lugares ocultos na pirâmide de Quéops, né? Mas tentaram colocar a máquina lá e as máquinas começaram a dar problema. Então eles alegaram que esses problemas que ocorreram nessas máquinas foram aí problema de umidade, né? Eu não sei não, gente. Umidade é o que não tem no deserto, né? Tanto é que a falta de umidade foi o que fez com que os egípcios praticamente conhecessem a ciência da mumificação, né? Fica meio complicado, né? E eles também não explicam por que
os equipamentos eletrônicos pararam de funcionar. Não é? Eu tenho aqui uma, uma história minha, né? Que naquela época que eu fui visitar a pirâmide de Quéops, a minha máquina era uma máquina que era uma máquina fotográfica, não era digital, era a máquina fotográfica que utilizava filmes, não é isso? E eu tirei diversas fotos de dentro da pirâmide. Quando eu cheguei do lado de fora, todas essas fotos foram veladas, ou seja, eu consegui extrair 2 ou 3 fotos muito mal extraídas, porque eu tive que levar para um especialista em fotografia para poder recuperar os filmes, né? Então, alguma coisa tem na pirâmide. A gente não sabe o que é. Bom, aqui eu vou falar agora, gente, de algumas teorias da construção dessas pirâmides, né? Porque isso são teorias, tá, gente? Não é provável, não é provado. Uma das teorias é das pedras artificiais, desse professor aí, Joseph Davidovits, né? Ele é professor da Universidade de Toronto, no Canadá, diretor do Estudo de Ciências Arqueológicas, né? Ele ficou famoso por ser criador da química dos geopolímeros, né? Que revolucionou então a construção civil e a ciência de materiais. Gente, como é que pode, numa ocasião em que as ferramentas que os egípcios utilizaram eram de pedras e cobre, como é que eles podem ter esculpido as pedras de calcário? Não é? Então a teoria dela é que, na realidade, aquelas pedras que cobrem a pirâmide são pedras artificiais, ou seja, os egípcios descobriram o cimento, né? Eles descobriram que não há vestígios de extração de blocos das pedreiras. Né? E as polias, quer dizer, o que é polia? Aquela roldana, né? Ela só foi conhecida no Egito durante a ocupação romana. Né? E eles não conheciam a roda, quer dizer, a roda foi introduzida pelos Ixos, lá no Médio Império, né? Então fica complicado. Como é que os egípcios carregavam as coisas? Por trenós, porque viviam na areia, né? Então ficava meio complicado. A roda também funciona na areia. Então eles utilizavam trenós para poder deslizar na areia. Né? Bom, e a ciência que tornou possível, segundo esse Joseph Davidovits, foi a química, né? Ou a sua precursora, que foi a alquimia. Né? Então, o que ele diz? Ele diz que os egípcios fizeram as pedras em formas. Eles construíram as pedras em formas. Né? Eles não esculpiram as pedras, eles simplesmente fizeram. Misturaram a massa de calcário, né? Aqui diz que eles eram conhecidos por usarem minerais, né? Lápis lazuli, né? Produziram esmalte, né? Eles possuíam, inclusive, palavras, arikat, que eram palavras feitas, é uma palavra egípcia para coisa sintética, né? Então, eles realmente produziam cimento aí de qualidade muito alta, e o que fez com que as pedras fossem construídas. Tanto é que, numa pedra de calcário de forma natural, né, existem fósseis nessa pedra. E esses fósseis eles são distribuídos em camadas. Quando você pega uma pedra da pirâmide, mostra que esses fósseis não estão em camadas, eles estão misturados. Então mostra que realmente houve uma atividade aí de misturar o material das pedras. Né? Temos aí o uso de maquinaria avançada, né, que é de outro engenheiro, que é o Christopher Dunn, né? E ele questiona também a forma de que tipo de maquinaria que eles utilizavam para construir. São máquinas que a gente não conhecia. Né? Ele começou a estudar as marcas deixadas nas pedreiras pelos operários, né? E essas pedras e essas marcas, ele achou que foram alguns tipos de ferramenta que nós não conhecemos ainda. Né? Daí ele tem ele extraiu alguns objetos que ele considerou assim, objetos bastante intrigantes, né? Ferramentas que ele achou assim, bastante complicada. Né? Uma coisa que ele encontrou foi esse pedaço de calcário extremamente duro, cortado do jeito que vocês estão vendo aí, que só uma máquina muito sofisticada cortaria hoje.
né? E esse calcário está lá, foi cortado, né, nessa época, na época dos egípcios. É isso? Então, a teoria dele é que os egípcios eles perfuravam granito utilizando maquinaria ultrassônica, né? Mas isso, né, como é que eles descobriram o ultrassom? Aí já é um pouco mais complicada. Eu gosto de dizer que a primeira teoria, que é a teoria que eles misturaram o calcário, é uma teoria interessante. Ele só não diz como é que ele fez aquelas pedras de granito que fica no meio da pirâmide, né? Eles não construíram aquele granito que está lá, né? Eles simplesmente lapidaram granito, que não tem como inventar granito. E um outro, Christopher Dunn, também, ele diz que foi um magnetismo, que eles conheciam o magnetismo e que eles utilizavam já o magnetismo como uma boa ferramenta de trabalho. Isso aí eu posso até concordar, porque existem ímãs naturais, né, ímãs encontrados na natureza, e eles provavelmente devem ter conhecido esse magnetismo. Mas o ímã, gente, atrai ferro. Eles não conheciam ferro. Como é que fica isso? Né? Fica complicado. Existem aí documentos, quer dizer, essa parte, todos esses 3 slides que eu mostrei para vocês, ele está lá, vocês podem ir na minha página, www.ailtonamaral.com, e fazer o download, tem a explicação detalhada de todos esses documentos. Né? Bom, gente, faltam aí 5 minutos para terminar a live, não é isso? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Deixa eu ver. Tem o Matheus, obrigado pelos parabéns, Matheus. Agora acertei teu nome, tá vendo? Agora eu não vou errar, não. Né? Não teve nenhuma pergunta, mas o vídeo, na realidade, essa palestra, ela vai ser gravada, né? Daqui a pouco o próprio YouTube ele cria a gravação, eu só vou dar umas editadas nela para não ficar com aquela parte inicial muito comprida. Mas eu gostaria que vocês, se vocês gostaram dessa palestra, clicar lá em gostei, né? Ou então adicionar a favoritos, que é para aumentar um pouco a minha audiência, né? Tá? Porque eu estou falando para poucos, tem pouca gente me vendo. Infelizmente, eu já sabia disso, né? Isso aí não é nenhum mistério para mim. Eu sei que cultura no Brasil é coisa para pouca gente, não é coisa para muita gente. A não ser que eu fosse contador de piada, né? Jogador de videogame, né? Não tô criticando nada disso, não. Acho que a piada tem o seu lugar, o videogame também tem o seu lugar, tudo tem o seu lugar, inclusive a cultura. A cultura também tem o seu lugar. Né? O que está acontecendo é que não estão colocando a cultura no seu lugar, né? Eles estão tirando a cultura, né? E deixando para segundo plano. Né? Isso é um negócio muito complicado no Brasil, e não é só no Brasil, os Estados Unidos também está nessa situação. Né? O americano médio, ele é burro, gente, ele é ignorante, ele não sabe nada, ele não tem conhecimento geral nenhum. Né? Ele é um alienado, é um zero à esquerda. O americano médio, ele não tem nem curso superior. Se a gente colocar aqui índices de quem tem mais curso superior, mais mestrado, mais doutorado, o brasileiro, claro, respeitadas aí as devidas proporções, mas tem muito mais brasileiro com curso superior, mestrado e doutorado que americano. Então, o americano médio é burro, né? E o brasileiro médio, inclusive a gente só segue o americano em coisa errada. Em coisa boa a gente não segue, a gente só segue em porcaria. Né? Todo esse lixo que o americano consome de programa de televisão, a gente consome também. Né? Todos esses programas, Big Brother, esses programas de auditórios aí, idiotas, eles são cópias dos programas americanos, que o brasileiro nem originalidade tem para fazer essas coisas. Né? E, infelizmente, eu estou falando aqui que o brasileiro não gosta de cultura, mas o americano é pior. O americano, eu não gosto nem de falar que é americano, porque americanos somos todos nós. Na realidade, eles são estadunidenses. Né? Esse negócio de dizer, eu não sei se eu contei a história para vocês, que eu estava em Israel, eu perguntei lá, conheci uma pessoa, ela diz, de onde é que você vem? Eu sou americano. Eu falei, eu também sou.
você é americano com esse sotaque? Eu falei, sou americano do Sul, sou do Brasil. Ela ficou com raivinha, mas eu quero que se dane, que ela não é americana. Americanos somos todos nós. Até nisso eles são arrogantes. Na Europa você já viu já em alguns países, né, da Europa Central, você já vê que isso não ocorre. Na Alemanha, o gosto por cultura é muito maior, né? O alemão médio gosta de cultura, então, e o francês. Se a gente for no norte da África, até o próprio egípcio, que é analfabeto, né? O índice de analfabetismo no Egito é muito grande, mas mesmo assim eles gostam de culturas, eles gostam de programa cultural, né? Então essa coisa de não dar valor à cultura, não dar valor a tudo aquilo que seja conhecimento, né? Infelizmente a gente está copiando do americano, né? Fazendo a cópia errada. Gente, se vocês não viram esse vídeo agora, ele vai ficar gravado, deem aí o seu joinha, né? O seu gostei, adicionar a favoritos, que é muito importante para mim, para eu poder mostrar para o YouTube que eu tenho audiência, para ele me dar uma ferramenta melhor para eu trabalhar as minhas lives, porque do jeito que está aqui, fica complicado com essa coisinha pequena embaixo aqui, a gente nem sabe para que serve, né? Tá, então, na próxima palestra, então, a gente vai continuar com os Ixos, né? A gente vai falar de caos e dominação, a gente vai falar da invasão dos Ixos no Egito, né, e tentar ir para frente aí durante 1 hora. Tem muito assunto para falar do Egito, mas eu gostaria que vocês me dessem um feedback, né? Fizessem perguntas aí utilizando os comentários ao vivo. Né? Mas eu chego lá, eu insisto aqui e chego lá. Né? Gente, muito boa noite para vocês, muito obrigado, agradeço a vocês o tempo de terem me assistido aí nessa live. Vocês sabem que ao vivo a gente comete erros, né? Ao vivo não dá para disfarçar, o Faustão mesmo dizia isso, né? O Faustão falava que quem sabe faz ao vivo, né? Então aqui não tem corte, não tem nada, é isso, eu estou gaguejando, eu estou cometendo vícios de linguagem, mas esse é o Ailton que vocês estão vendo. Né? Eu só preciso que vocês me deem mais um feedback fazendo perguntas, né? Que essa última parte eu gostaria de guardar então para perguntas. Gente, próxima sexta-feira vamos continuar aqui, se Deus quiser, talvez com o maior número de pessoas vendo, né? Quem sabe, mas vamos continuar então na próxima sexta-feira às 23 horas, gente. Muito boa noite e muito obrigado por vocês terem aí me aguentado esse tempo todo. Tchau, grande abraço.